Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E o que nós vamos estudar hoje? Funções da linguagem. Caramba, tá aí um assunto que cai muito no Enem. Eliana, eu quero ir lá no Enem, eu quero fazer diferença, eu quero conquistar minha vaga e eu quero que isso aconteça com vocês. Então, estudem funções da linguagem. Só que para eu entender funções da linguagem, eu preciso saber dos 6 elementos da comunicação, certo? Então eu vou deixar, tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no link, na descrição deste vídeo aqui de funções da linguagem, o vídeo de elementos da comunicação. Vai lá, assiste elementos da comunicação, vem para cá para a gente ter uma sequência legal de estudo. E eu também aproveito esse momento para pedir para que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, ativa o sininho para receber as notificações e vamos para eles, para esse assunto que cai muito no Enem, que cai muito em concursos. Funções da linguagem. O que quer dizer a função da linguagem? É o porquê. Qual é o objetivo? Qual é o interesse da comunicação? Para que aquela comunicação foi feita? E isso, gente, a estratégia dela, a maneira que ela foi feita, para que ela foi feita, é muito importante e tem caído bastante, tá certo? Vamos lá. Aqui eu estou apresentando os elementos da comunicação. Como eu pedi para vocês assistirem outro vídeo, mas aqui estão eles, ó. Emissor, que passa uma mensagem para um receptor. Esses são os elementos. Emissor faz a mensagem, mensagem é aquilo que é propriamente dito, receptor é para quem a mensagem vai, canal é o meio utilizado para que a mensagem chegue até o receptor, código é a organização de signos linguísticos, seria a língua portuguesa, a língua francesa, gestos, sinais de trânsito, tudo isso é código. E contexto é o que cerca a comunicação. Eu tenho, portanto, 6 elementos da comunicação. Quantas funções de linguagem eu tenho? 6 funções de linguagem. Vamos para cada uma delas? A primeira, centrada no emissor, é a função emotiva ou expressiva. Eu vou apresentar aqui cada uma, depois eu vou falar a fundo, tá? Explicando o que é essa função, como ela se estrutura. Centrado no receptor, eu tenho a função conativa, presta atenção, conativa, não conotativa, é diferente, tá? Conativa ou apelativa. No referente ou contexto, eu tenho a função referencial. O contexto também pode ser chamado de referente, por isso que eu usei esse termo, tá bom? No canal, eu tenho a função fática. Para o código, a função metalinguística. E relacionado à mensagem, a função poética. Tenho aqui agora as 6 funções da linguagem: emotivo-expressiva, conativo-apelativa, fática, poética, metalinguística e referencial. De boa? Então vamos para cada uma delas? Vamos lá. Função emotiva é aquela, gente, que é centrada no emissor. O que é a função emotiva? A função emotiva é quando eu procuro centrar a mensagem nas minhas emoções, nos meus sentimentos, no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo. Então é uma função que tem muita marca de primeira pessoa, muita subjetividade. Essa é a função emotiva. Então, muita subjetividade, ela vai expressar sentimentos e emoções, ela tem presença de verbos em primeira pessoa, né, ou pronomes indicativos de primeira pessoa, é a marca do eu dentro do texto. E aqui eu trouxe, bom, tá aqui as características, aqui eu trouxe um poema para a gente conhecer essa função. Ó, eu sem você, Vinícius de Moraes falando, eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Essa daqui é a função emotiva. Eliana, ó, vou adiantar um pouquinho, mas eu não tenho a função poética aqui? Tem. É muito comum num texto a gente ter mais de uma função presente, tá certo? Então é importante conhecer as funções e perceber
todas que estão presentes no texto. O Enem, ele traz muito isso. Ó, além da função tal, temos no texto também qual outra função, certo? Então, a gente precisa reconhecer, saber a característica. É claro que uma sempre predomina. O que está predominando aqui? O sentimento, ele querendo dizer o que ele sente, o que eu sinto, sem você. Sem você, eu só sou tristeza, só sou desamor, eu sou um barco sem mar. Que sentido tem um barco sem mar? Tá certo? Sou um campo sem flor. Imagina um campo sem nenhuma flor. Perde a vida, perde a alegria. Tá certo? Essa é a função emotiva. Agora vamos para a segunda função. Conativa ou apelativa. É aquela que é centrada no receptor. O objetivo dela não é falar do sentimento do emissor, mas é convencer o receptor de alguma coisa. É típica das propagandas. Beba Coca-Cola, use calcinhas Hope. Ó, não tô ganhando nada, nem das calcinhas Hope, nem da Coca-Cola, tá bom? Então vamos lá, o que acontece? Eu procuro fazer com que aquele que está me ouvindo faça o que eu quero. Tenha a atitude que eu desejo. Então ele busca convencer o meu receptor. Muito comum, verbos no imperativo, faça, beba, use, compre, ou no imperativo negativo, não faça, não beba, não compre, não use, abra, não abra, certo? Então vamos lá? Busca convencer e influenciar o interlocutor, o nosso destinatário. Típica das propagandas. Ela tem muito vocativo também, que é chamamento, né? Meu povo, gente, meus amigos, porque aí cria um elo, uma ligação maior ali. Verbos no imperativo, que são verbos indicativos de ordem ou de pedido. Olha um exemplo aqui. Viva o lado Coca-Cola da vida. Isso daqui para quê? É uma propaganda. Eu vejo e falo, pô, caramba, vou tomar Coca-Cola. Apesar que eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que eu até gosto mais que Coca-Cola? Tá vendo como eu tô recebendo? Tubaína. Ah, eu amo uma tubaína. Vocês não têm ideia, coisa de popcorn. Nada, uma delícia. Olha ali do lado. Tá com raiva do namorado? Morde aqui, né? Serenata de amor. Morde aqui, ó. Presença do verbo verbo no imperativo. Tá bem? Função fática. O que é a função fática? A fática é centrada no canal. Gente, essa função, ela não vai falar do sentimento de quem está emitindo a mensagem. Ela não vai procurar influenciar o receptor. Ela vai abrir, testar e encerrar a comunicação. Por exemplo, você me ligou. Assim que você ligou, para mim, meu celular tocou e eu disse, alô? Alô é função fática. O que representa isso? Pode falar que eu estou te ouvindo. Aí eu estou dando aula e eu digo para vocês, entenderam? O que eu estou fazendo? Eu estou testando, a comunicação está indo, está processando, está legal? A hora que eu termino, beleza, até mais, tchau. Tudo isso é função fática. Ela abre, ela testa e ela encerra a comunicação. Abre, testa e encerra a comunicação. Qual é o objetivo dela? É a manutenção do ato comunicativo. Entrei no elevador, a função fática aparece. Tá lá, aí entra uma pessoa comigo, eu falo assim, calor, né? Todo mundo sabe que tá calor. Eu não tô passando nenhuma informação diferente. Sabe o que eu tô fazendo nessa hora? Olha como eu sou simpática, vamos conversar, vamos manter uma relação. Então eu abro, eu promovo a abertura do processo comunicativo. Essa é a função fática, tá? Olha aqui, o Calvin. Oi, eu sou o Calvin. Como vai? Belo dia lá fora, não? Opa! Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Quer dizer, até agora ele não falou nada, mas ele está abrindo a comunicação. Função fática. Veja, como eu acabei de falar há pouco, que é possível ter mais de uma função juntas no processo comunicativo. Função referencial. O que a função referencial é? Centrada no referente ou no contexto. Naquilo que cerca a comunicação. Então, toda vez que eu passo uma informação, não vou falar de sentimento e emoção, não estou procurando influenciar o meu destinatário, não estou abrindo, testando e encerrando a comunicação, eu passo uma informação, eu passo um conhecimento. Então, ela tem uma linguagem muito objetiva, ela visa informar o interlocutor. É uma linguagem clara, como eu falei, objetiva e muito clara, ela tem que ser direta. Ela é impessoal, a gente vê a impessoalidade por parte
do emissor. Por exemplo, se eu falar assim, houve um incêndio de grandes proporções que atingiu o Cine Teatro Ouro Verde em Londrina. Nesse momento, eu não falei o que eu penso. Eu não procurei, se eu falasse, era função emotiva. Eu não procurei influenciar o meu receptor, senão seria função conativa ou apelativa. Eu não abri, nem encerrei, nem testei a comunicação, que seria função fática. Eu passei uma informação, função referencial. Vamos ver um exemplo aqui, ó. De acordo com o canal de televisão britânico ITV, a vacina contra o Covid-19 de Oxford, que é apoiada pelo laboratório AstraZeneca, mostrou resultados positivos em ensaios clínicos iniciais, fase 1, com a geração de anticorpos contra a doença. De propósito, eu peguei essa notícia para mostrar a função referencial. Porque nós estamos aqui na torcida, né? Que tomara a Deus que essa vacina consiga vir logo e resolver todo esse problema de pandemia que o mundo vive. O que eu tenho aqui? Emoção de quem fala? Não. Eu tenho aqui uma informação sobre a situação de pesquisa da vacina para o Covid-19. Me parece que agora já passaram da fase 2, parece que estão entrando na fase 3. Tá certo então, gente? Essa é a função referencial. Aí eu tenho a função metalinguística. O que a função metalinguística faz? Ela é centrada no código. É quando o código, língua portuguesa, língua francesa, língua inglesa, língua italiana, língua alemã, sinais de trânsito, gestos, quando o código é usado para explicar o próprio código. Essa função, gente, ó, a palavrinha muito importante, explica. Diferente da referencial, a referencial, ela informa. Aqui eu tenho uma explicação. Sabe tudo que eu digo depois, ou seja, ou melhor, ou digo, tudo que vem depois dessas expressões é função metalinguística, pode ter certeza. A linguagem, ela se refere a ela mesma. Eliana, como assim? Eu até vou trazer daqui a pouquinho. Dom Casmurro, Machado de Assis, é um livro fantástico da literatura realista brasileira, do realismo brasileiro, e ele tem os 2 primeiros capítulos, do título e do livro. E aí, o Machado, né, que emprestou a sua pena, a sua voz para o Bentinho, no capítulo do título, ele explica por que do título. Então, dentro do livro, ele fala do próprio livro. E no capítulo do livro, ele explica também o porquê do livro. Um poema que fala sobre a arte de fazer poesia. Isso é função metalinguística. Eu vou lá saber o significado de uma palavra, busco o dicionário. O dicionário é função metalinguística, tipicamente metalinguístico. Eu tenho palavras que são usadas para explicar, para definir a própria palavra, tá bem? Então, esclarece, define e explica. Presença de expressões como ou seja, sendo assim, por exemplo, ou digo, é bem típica, né? Olha aqui, do livro. Agora que... É aquele que eu falei para vocês. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Ele está fazendo o livro e está falando do livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que põem a pena na mão, ou seja, os motivos que estão me levando a escrever. Tá certo? Olha aqui mais um exemplo de função metalinguística. Sabe de quem é essa tela? Van Gogh. Olha lá que bacana. Van Gogh está pintando e ele está usando a tela para falar sobre a pintura, certo? Então essa é a função metalinguística. E a função poética? O que é a função poética? A função poética é aquela que é, ó, gente, vocês vão me desculpar, nessas gravações acontecem esses improvisos mesmo, a cachorro late, a pessoa chama ali na frente, a gente não tá num estúdio, né? Se tivesse, a gente acaba trabalhando de uma forma assim, muito particular, muito individual. Peço desculpas por essa bagunça, eu tenho 2 cachorros, um labrador e um golden, mas pensa uns bichinhos que fazem barulho. Tá certo? Tranquilo então, gente, ó, vamos retomar. Função poética. Função poética é aquela em que é centrada na mensagem. Gente, eu posso fazer uma mensagem apenas passando uma informação, né? Mas eu posso fazer essa mensagem trabalhada, elaborada, e aí eu tenho a função poética. Tipo assim, ó, muitas pessoas morrem de sede no sertão nordestino e saem em busca de uma vida melhor.
Isto é o êxodo rural. Bom, isso é o êxodo rural, já tem a metalinguística aqui, tá? Então, muitas pessoas morrem de fome, saem em busca, ou então eu digo assim, muitas pessoas passam fome e buscam no lixo o seu alimento. Isso é função referencial. Referencial. Agora eu digo assim, o bicho, Manuel Bandeira, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então o que acontece? Eu falei a mesma coisa, que tem pessoas que passam necessidade, que pegam comida no lixo. E aí eu tenho a função metalinguística. Aquela que eu citei, lá do sertão nordestino, do Êxodo, eu posso ter um poema elaborado, um texto elaborado falando sobre isso. Então a função poética é o cuidado ao selecionar as palavras e recombiná-las de acordo com o seu propósito, tá? Então eu vou recombinando as palavras para dar um efeito aí inovador. Presença de figuras de linguagem, todas as figuras de linguagem, seja em textos poéticos, sejam em textos em forma de prosa, tá certo? Olha aqui um exemplo. Na manhã infinita, as nuvens surgiram, como a loucura numa alma, e o vento, como instinto, desceu os braços das árvores que estrangularam a terra. Depois veio a claridade, o grande céu, a paz dos campos. Mas nos caminhos, todos choravam, com os rostos levados para o alto, porque a vida tinha misteriosamente passado na tormenta. Gente, que lindo! Vinícius de Moraes falando novamente. Aqui, ó, na manhã infinita, as nuvens surgiram como a loucura numa alma. Ah, tá falando de uma tempestade. E o vento, como um instinto, desceu os braços das árvores que estrangularam a terra. Então, ao invés de simplesmente dizer que era um vento muito forte, que seria uma função referencial, ele seleciona, ele trabalha, ele cria. Aqui eu tenho uma prosopopeia, uma personificação, uma figura de linguagem. Função poética. Então, como eu disse, para você, como disse para vocês, nós podemos ter mais de uma função juntos, presentes. Aqui eu não tenho a emotiva, né? Ele está mais ali centrado na poética mesmo. Olha aqui, mais um exemplo que bacaninha. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Trançando. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. Poesia concretista, né? Então, ele elaborou, ele trabalhou, além da mensagem, com o aspecto visual. Beleza, meus amores? Entendidinho? Muito bem. E com isso, a gente encerra mais esta aula. Espero vocês no nosso próximo encontro.